Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta. Eu parei por bastante tempo de postar vídeos por aqui, mas eu tô de volta. Eu me abdiquei das redes sociais, desinstalei o Instagram, desinstalei o TikTok, porque eu estou nesse ano de 2026, é o ano da minha formação em medicina. E o tema desse vídeo tá muito incluso nisso, que é seja até você ser. Isso, seja até você ser. Como assim? Na filosofia, a gente tem uma frase, a ideia dos meus vídeos é eu desenvolver o raciocínio aqui mesmo, tá? No momento. Então, algumas interrupções, alguns delays de pensamento para criar o raciocínio é normal. Isso vai se aprimorando com o tempo comigo mesmo, ok? É uma habilidade que eu estou treinando exatamente nos vídeos por não ter nenhum público ainda. Bom, então, na filosofia existe uma frase que fala que você é antes de ser, alguma coisa relacionada assim. Eu posso deixar na descrição dos comentários. E isso é interessante porque o nosso corpo não entende uma realidade, o nosso corpo não entende algo, como você vai agir de acordo, as suas motivações, a construção das suas motivações. O seu corpo não entende isso até você estar inserido no ato, até você estar inserido no meio. Emanuele, como assim? De que você está falando? Eu tenho essa grande dificuldade, gente, que é das minhas falas soarem de forma muito subjetiva mesmo. E o pior é que eu não tô falando de emoções. O que eu vou falar aqui agora é de algo fisiológico, que as nossas emoções também são fisiológicas, né? Mas a gente interpreta elas de forma muito subjetiva. Mas bom, o que eu tô tentando expressar para vocês é, se você tá numa fase da sua vida em que você admira pessoas que estão no lugar onde você quer estar e enxerga esse ato como uma realidade muito distante, é porque primeiro, você realmente não tá no lugar que elas estão. Mas, segundo, você não tá nesse lugar porque você não tem as capacidades prévias. É claro que existe todo um outro contexto, existe toda uma caixa em que você tá incluso. É como se você fosse é como se você fosse uma bolinha de isopor em branco que colocaram dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa tem várias tintas de cores diferentes. Você pega a caixa, sacode a caixa e essa bolinha em branco fica toda colorida, certo? Então essas tintas é a sua situação econômica, sua situação socioafetiva, né? Sua situação emocional e física, que são a sua disponibilidade mesmo física para aquilo, sua disponibilidade emocional, a sua motivação, né? Que suas capacidades emocionais são a principal coisa que vai te mover daquele lugar. Então, isso tudo, é claro que interfere no porquê você não está naquele lugar. Outra coisa, o tempo. Você só vai estar naquele lugar porque vocês estão em escalas temporais diferentes, né? Às vezes é uma pessoa mais velha, uma pessoa muito mais experiente, já tem formação, já tem doutorado, pós-doutorado, PhD, enfim, vários cursos técnicos, etc. Então a escala temporal também é uma coisa importante. Mas a terceira coisa, que é a principal, são as tuas capacidades, o teu repertório comportamental, que é aquilo que a gente sempre diz, as tuas habilidades, não somente cognitivas, tá? Porque quando a gente fala de habilidades cognitivas, a gente tá falando de tempo de reação, estamos falando de drive de memória, né? O quanto você tem esse drive de memória, o quanto você consegue guardar as coisas, sua memória a curto, médio e longo prazo, sua capacidade de compreender e racionalizar coisas de forma rápida, coerente, coesa e aplicá-las na sua realidade, que essa é a grande diferença entre você compreender, você entender algo de aprender, né? Você entende a partir do momento que você compreende como isso aqui funciona. Mas agora, ver isso em outras coisas, ver isso na sua realidade, ver como
essa informação aqui, essa disciplina, essa matéria, esse subtópico se aplica no mundo, é muito difícil. E essa é a diferença do aprendizado para o entendimento, entende? Então, as suas capacidades cognitivas, você tem. Agora, as suas capacidades emocionais, a sua disposição, a sua motivação, a sua visão de mundo, as suas experiências sobre aquilo dali, onde a pessoa está, de você até aquela pessoa é muito diferente. Aquela pessoa tem muito mais repertório, aquela pessoa tem tem uma bagagem muito maior que a sua. Por isso você não tá lá. Além do tempo e além de todo esse contexto que são as tintas da caixa que eu te disse. Entende? Então, como você consegue essas capacidades emocionais, essas habilidades para chegar lá? Você consegue agindo que nem a pessoa. Você só consegue agindo que nem a pessoa, mesmo que você não esteja no ambiente físico dela. Às vezes ela trabalha em um local que você não tem acesso. Ela tem um network com pessoas que você nunca teria nesse momento aqui. Mas a partir do momento que você começa a agir emocionalmente que nem a pessoa, eu não falo que nem um indivíduo, tá, gente? Eu falo no seu ideal sobre aquilo. Não só sobre o indivíduo, mas sobre a realidade dele, sobre as competências dele, os deveres, afazeres, sobre tudo que você imaginar. Etiqueta, elegância, forma de falar, oratória, tipo de raciocínio, tipo de assunto que você conversa com outras pessoas, quais assuntos aquela pessoa conversaria, tipos de pessoas que você convive, que você conversa, onde você aplica o seu tempo, o que você sacrifica, o que você adiciona na sua rotina. Então, como essa pessoa iria gerir isso? Você está fazendo da mesma forma? Às vezes você não tem uma pessoa, às vezes você não tem um referencial para conseguir construir toda essa rota. Mas você imagina, você tem a sua imaginação. E para quem, igual eu, que desativei as redes sociais agora, mas eu sempre utilizei muitas redes sociais ao meu favor quando se trata disso. Eu pegava influencers, pegava podcasts, outras pessoas falando de um mesmo assunto, de uma mesma pessoa, eu analisava aquela pessoa, eu via quais que eram os valores, os princípios, se eram parecidos com os meus, entendeu? Para eu tirar algum tipo de proveito. Eu via a mentalidade da pessoa, essa é a palavra certa, a principal coisa que você tem que avaliar, a mentalidade da pessoa, porque isso que eu te falei, essas habilidades emocionais que você tem que ter para ser que nem ela, ser que nem, colocar como o ponto final. As habilidades que você tem que ter para ser que nem o ponto final, elas estão muito relacionadas à sua personalidade. Estão muito relacionadas à personalidade da pessoa, né? Os traços de personalidade de um indivíduo, na realidade, ela não nasce com eles. Os traços de personalidade de um indivíduo são as coisas que ela mais pratica. São as coisas que ela mais pensa e pratica. Entende? Aí depende muito das pessoas que ela conversa, das pessoas que ela convive, os ambientes que ela frequenta, entende? A sociabilidade é algo extremamente importante. Você é um ser humano sociável, mesmo que você seja um introvertido ferrenho, que nem eu. Eu sou muito extrovertida, mas quando eu pego para ser extrovertida, eu consigo muito. Isso chama a pessoa que é ambivertida, certo? Então, a sua sociabilidade com pessoas que elevem o seu nível, que estão em um patamar maior que o seu, que são melhores que você, é imprescindível. É algo, assim, extremamente importante pra ti, entende? Então, é isso. O agir até você ser é você agir realmente que nem aquela pessoa, que nem aquele ponto final agiria. Deu 10 minutos de vídeo, gente. Lembrando que os vídeos daqui não tem roteiro, não tem nada. São só o meu pensamento mesmo. Eu espero ter colocado em palavras claras e não ter ficado um vídeo muito redundante ou subjetivo.